Hoje, 2 de julho de 2026. O Brasil ainda acredita na justiça? Hoje existe uma pergunta silenciosa ecoando em milhões de casas brasileiras. O povo ainda acredita na justiça? Porque quando o cidadão olha para certos processos, para certas decisões e para certas diferenças de tratamento, a confiança começa a ser colocada em dúvida. Uma nação só permanece forte quando o povo acredita em 3 coisas: na lei, nas instituições e na imparcialidade da justiça. Sem isso, o país entra em crise de confiança. Por que a justiça não vive apenas de códigos e tribunais? Ela vive principalmente da credibilidade. O cidadão comum e o sentimento de abandono. O brasileiro comum muitas vezes sente que trabalha muito, paga seus impostos, enfrenta burocracias e vive sob o peso completo da lei. Enquanto isso, vê escândalos milionários demorando anos. Veja com exemplo o escândalo do INSS. Prescrições acontecendo e poderosos conseguindo recursos infinitos. A sensação que nasce é: a justiça é rápida para uns e extremamente lenta para outros. A prisão como exemplo da desigualdade. Outro ponto que revolta parte da população é a diferença no tratamento penal. Muitos brasileiros observam pequenos criminosos presos rapidamente, enquanto crimes de colarinho branco se arrasta por décadas, principalmente hoje se você for da direita. Isso cria a percepção de seletividade. E quando a população começa a enxergar seletividade, a confiança institucional enfraquece. Aí vem a polarização do judiciário. O Brasil entrou em um momento extremamente perigoso: a politização das decisões judiciais. Hoje, qualquer cidadão gera divisão. Metade aplaude, metade acusa perseguição. E isso é grave. Porque o judiciário deveria ser justamente o poder da estabilidade, não o centro permanente da polarização nacional. Aí vem o impacto das redes sociais. As redes sociais mudaram completamente a relação do povo com a justiça. Antes, processos aconteciam longe dos olhos da população. Hoje, decisões são comentadas em tempo real. Ministros viram figuras políticas e julgamentos passam a ser debatidos como disputas ideológicas. O problema é que isso afeta diretamente a confiança institucional. O STF e o debate sobre o poder. O Supremo Tribunal Federal passou a ocupar o centro das maiores crises nacionais. Muitos defendem que o STF salvou a democracia em momentos difíceis. Outros acreditam que houve excesso de protagonismo judicial. E o cidadão comum fica tentando entender quem está certo. Vamos citar novamente o exemplo do INSS. Pessoas da esquerda eram esquecidas. Pessoas da direita eram processadas imediatamente, simplesmente por contestar a lentidão do STF. Nesse ponto, onde está o princípio da igualdade?
A Constituição diz: todos são iguais perante a lei. Mas a grande pergunta hoje é: o brasileiro ainda sente isso na prática? Porque quando existem decisões muito diferentes para casos semelhantes, nasce inevitavelmente a desconfiança. Hoje, vemos brasileiros que emprestaram R$ 500 são condenados a 14 anos de prisão, enquanto empresários políticos que são apreendidos grandes somas em dinheiro sequer são investigados. Aí vem o outro lado do debate. Também é preciso reconhecer o trabalho da justiça brasileira é extremamente complexo. Juízes, promotores, defensores, delegados e advogados enfrentam diariamente a criminalidade organizada, a corrupção, a violência, a pressão política e enorme exposição pública. Generalizar injustamente seria um erro, porque podemos ver com nossos próprios olhos que a lei não é igual para todos. E qual é o maior risco para o país? O maior perigo para uma democracia não é apenas a corrupção. O maior risco é quando o povo começa a perder completamente a confiança nas instituições. Porque sem confiança cresce o radicalismo, cresce a revolta, cresce a instabilidade. E nenhuma democracia sobrevive muito tempo sem credibilidade institucional. Como reflexão final, o Brasil talvez esteja vivendo um dos momentos mais delicados da sua história institucional. A população quer justiça firme, mas também imparcial, punição equilibrada e respeitos às garantias constitucionais. O povo não quer privilégios, o povo não quer coerência, porque quando a justiça parece diferente, dependendo da pessoa julgada, a dúvida começa a crescer dentro da própria sociedade. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja: o povo acredita na justiça? Mas sim, o que precisa mudar para que o povo volte a confiar plenamente nela? Isso, meus amigos, deixo para vocês a fim de que, na próxima eleição, decida em quem votar, em quem realmente vai fazer alguma coisa de bom para esse país, porque aí está a chance de nós mudarmos o rumo da nossa nação, da nossa soberania, porque o voto é a nossa melhor arma para derrubar essas pessoas que fazem a lei para beneficiar a si próprio.